Olá, aluno! Vamos lá, vamos resolver questões da MS Concurso sobre internet, correio eletrônico, navegadores, que cai bastante na prova da MS Concurso. Vamos lá, vamos resolver a primeira questão, vamos ver qual é a primeira questão que nós temos aqui. Nós temos aí sobre protocolos. Nunca esqueça que quando a gente se comunica na internet, né, quando você envia uma mensagem para outra pessoa pela internet, quando você acessa um e-mail, quando você acessa uma página, o seu computador se comunica com o respectivo servidor daquele tipo de serviço. E essa comunicação ocorre graças a um protocolo. O protocolo é a regra de comunicação entre o seu computador e o servidor para que vocês possam trocar dados pela internet. Então, toda vez que a gente tiver uma comunicação, vamos ter um protocolo. Cada serviço tem o seu protocolo. E aí ele coloca aí sobre o serviço de e-mail. O serviço de e-mail faz uso de 3 protocolos para envio e recebimento de mensagens eletrônicas. E ele quer saber quais são esses protocolos. Então, imagine aqui o seu computador. O seu computador, você vai instalar um programa de correio eletrônico. Vamos imaginar aqui que você instale aqui o Microsoft Outlook. E quando você instalar, ele vai te perguntar, na hora da configuração do programa, ele pergunta qual é o seu servidor de e-mail. Ou seja, quem é que está prestando serviço de e-mail para você? O Gmail, o Zipmail? Aí você fala, Zipmail, professor? Zipmail é das antigas. Qual é o seu servidor de correio eletrônico? E aí ele vai perguntar qual é o protocolo que você vai usar. Você se comunica com o servidor de e-mail, tanto no envio quanto no recebimento, e isso exige um protocolo. Aqui é o seu servidor de e-mail, né? Toda pessoa que tem uma conta tem um servidor de correio eletrônico para enviar e receber mensagens. Então, quando eu te mando uma mensagem, por exemplo, a mensagem chega aqui no seu servidor. Te mandei um e-mail, ficou aqui no seu servidor. E quando você envia e-mail, a sua mensagem sai do seu computador e vai para o servidor também. Você se comunica com o servidor no momento do envio e no momento do recebimento. No momento do recebimento também. O protocolo usado no envio de correio eletrônico para comunicação é o SMTP. O SMTP é um protocolo responsável pelo envio. Já para o recebimento, nós temos o POP ou o IMAP. Então, a nossa resposta daqui da questão é a letra B de bola. Ó. POP 3, SMTP e IMAP. Agora, claro, a gente não está aqui só para resolver a questão. Vamos relembrar algumas coisas. O SMTP, ele é um protocolo para envio de e-mail. Tá? Então, esse aqui é um protocolo para envio de e-mail. O POP e o IMAP são protocolos para o recebimento, só que eles são diferentes. O POP, ele é um protocolo que permite a leitura das mensagens offline. O que quer dizer isso? O protocolo POP é offline. É que ele transfere as mensagens recebidas para o seu computador. Transfere as mensagens recebidas para o seu computador. Como assim? Eu não te enviei um e-mail? Vamos imaginar que você configurou o Outlook com o POP. O POP vai se comportar assim, ó. Quando você mandar receber e-mail, recebeu e-mail, aí ele vai download, ele apaga do servidor de e-mail e transfere para dentro do HD do teu computador. Vai ficar dentro do teu computador. Depois que ele transfere, é que ele mostra a mensagem na tela para você. Então você tem que ter essa noção de que o POP, como regra, ele faz o quê? Se eu te mandar um e-mail, ele baixa o e-mail do seu servidor para o seu computador. E aí, depois que ele baixa, depois que ele transfere, download, é que ele mostra na tela para você. Então, quando você está lendo o e-mail, você está lendo um e-mail que já não está mais lá no servidor, está no seu computador. Por isso, nós dizemos que a leitura é offline, porque você está lendo um e-mail que já não está mais no servidor. Foi baixado, transferido para o seu computador. Então, esse é o protocolo POP, ele transfere a mensagem. Vamos voltar para cá para a mesa, vamos lá, POP. Então, POP é offline por isso. Já o IMAP não. O IMAP, ele é um protocolo online porque ele não transfere. Se eu te mandar um e-mail, o e-mail fica aqui no seu servidor. Se você tiver configurado o Outlook como IMAP, o IMAP ele não transfere a mensagem. A leitura é feita no próprio servidor. A leitura é online. Então não esquece desses dois detalhes, porque isso aqui pode cair na prova. Tanto que o POP 3 quase não está sendo mais usado. O que mais é usado hoje é o IMAP.
Tá bom? Então vamos lá. Aí você fala, professor, desses aí, não tem nenhum que você possa relembrar pra gente, não? Ó. Você pode colocar nas suas anotações. SMNP, ele é um protocolo de gerência de redes. Você vai botar aí. Ele é um protocolo usado por pessoas que gerenciam redes. Ele é um protocolo de gerência de redes de computadores. Ele serve para testar impressoras da rede, ele serve para fazer uma série de testes para gerência de redes. É uma gerência de equipamentos de redes. Não vale a pena a gente ficar destacando muito, mas a gente vai lembrando aqui, tá? O HTTP é um protocolo de acesso a páginas, então ele transfere a página do servidor para o navegador do usuário. O HTTP é muito usado quando você visita uma página, né? Visitou a página está aqui, ó, no servidor web. O servidor web é o servidor que armazena as páginas. Aí você entra em contato e aí o HTTP transfere as mensagens do servidor para o seu navegador. Então o protocolo HTTP ele é usado quando você visita uma página, para transferir essa página para o seu computador. Então o HTTP ele é bem cobrado. O Telnet é um protocolo de acesso remoto, para você acessar computadores à distância e controlar esses computadores. SNMP eu já falei, MAP também. FTP é um protocolo de transferência de arquivo, né? Você pode botar aí nas suas anotações, FTP transferência de arquivo. HTTPS é o HTTP mais o S, que significa criptografia, né? Quer dizer que quando tem o HTTPS, a comunicação entre o seu navegador de internet e o servidor é feita de forma criptografada, que se alguém interceptar não entende nada, tá? E o DNS a gente vai revisando mais para frente, mas o DNS ele é um protocolo que converte domínios em endereço IP e vice-versa. A gente fala como assim? Ó, quando você vai acessar um site, o servidor ele tem um endereço IP. Então imagine aqui que esse servidor tem um endereço IP 196.96.98. Esse aqui é o endereço IP desse servidor. Quando você vai acessar o site do UOL, você não digita o endereço IP do UOL, você digita o domínio, uol.com.br. Quando você está digitando o domínio, que é o nome do site, você está entrando em contato com o DNS, que pega esse domínio e verifica qual é o IP que está relacionado a ele e leva você para o servidor. O DNS converte domínio que você digita em IP. Se não fosse o DNS, a gente estava enrolado, teria que descobrir o IP de todos os computadores que a gente fosse acessar na internet. Aí seria meio complicado, tá? Então eu fiz uma revisão desses protocolos. Vamos lá. Acerca de correio eletrônico, é correto afirmar que... Vamos lá. Ao ser enviado um e-mail, o campo assunto é obrigatório. Então, quando você vai enviar um e-mail, gente, você tem que preencher os campos, né? Você tem lá o D, o para, o CC, o CCO e tem o campo assunto. O campo assunto não é obrigatório. Você pode deixar ele sem preencher, tá? Mas aí vai ficar assim, quando a pessoa recebeu o e-mail vai estar escrito assim, sem assunto, tá? Não é obrigatório, é recomendado colocar o assunto, mas obrigatório não é. Na opção de endereçamento de mensagem, CC, que quer dizer com cópia, uma cópia da mensagem é enviada para um ou mais destinatários. Os nomes destes não ficam visíveis para outros destinatários da mensagem. Também está errado. Você tem que lembrar que funciona da seguinte maneira, né? Você vai ter o campo para, você vai ter o campo CC, vai ter o campo CCO e vai ter o campo assunto. E aí aqui você vai ter o e-mail para você digitar para a pessoa, beleza. No campo para, você coloca para quem realmente você vai enviar um e-mail. Então vou enviar um e-mail para João. João, bota o e-mail dele aqui. Eu posso colocar vários e-mails aqui? Pode. Você pode enviar para várias pessoas, mas eu vou botar só um destinatário. Então o e-mail é para o João. Só que eu quero enviar uma cópia para outras pessoas saberem que eu enviei o e-mail para o João. Vou enviar uma cópia. Vou enviar uma cópia para o josé@gmail.com e quero mandar para mais uma pessoa. Coloco ponto e vírgula ou vírgula, depende do programa de correio eletrônico, tá? Mas tem que ter um separador, ou vírgula ou ponto e vírgula. E aqui eu boto aqui a Maria, por exemplo, maria@ig, lembra do ig.com.br. Então duas pessoas vão receber uma cópia. E aí eu quero colocar o Josemi aqui, josemi@gmail para ficar como oculto. Qual é a diferença? Vamos lá. Quando eu coloco o cara no para, quando ele recebeu o e-mail, ele sabe que o e-mail era para ele. Então ele realmente era o que ia receber o e-mail.
E quando eu coloco no CC, eu estou dizendo que vai uma cópia para José e Maria. Quer dizer que esses dois vão receber o e-mail também, não só o João, mas o José também vai receber esse e-mail e a Maria também vai receber esse e-mail. Agora, a diferença do para o CC não tem essa diferença. Se você colocar todo mundo no para, se você colocar todo mundo no CC, todo mundo vai receber o e-mail. É só uma questão de organização. Você colocar para quem realmente de fato é o e-mail e para quem vai uma cópia, para a pessoa saber, ó, o e-mail realmente foi para o João. O e-mail não foi para o José, o e-mail não foi para Maria, o e-mail foi para o João e foi uma cópia desse e-mail para o José e Maria. Agora, quem está no CCO, aí tem uma importância, porque o CCO é um destinatário oculto. E o destinatário oculto é aquele que, aquele destinatário oculto é aquele que não vai aparecer. Todo mundo vai saber que João recebeu, que José recebeu, que Maria recebeu, mas ninguém vai saber que o Josemi recebeu, porque não vai aparecer o e-mail do Josemi, ele está um destinatário oculto, ele está como oculto e não vai aparecer lá no cabeçalho do e-mail. Vai aparecer o João, vai aparecer o José, vai aparecer a Maria, mas o Josemi não vai aparecer o e-mail dele no cabeçalho do e-mail, porque ele é um destinatário oculto. Então, só para lembrar aqui, Josemi está oculto, mas Josemi sabe que José recebeu, sabe que Maria recebeu, sabe que João recebeu. O José sabe que a Maria recebeu? Sim, porque Maria não está oculto. Maria sabe que o José recebeu? Sabe também, porque não está oculto. Agora, a pergunta é, José sabe que Josemi recebeu? Não. Ninguém sabe que o Josemi recebeu, porque não vai aparecer o e-mail dele para ninguém, tá bom? Agora vamos para os itens lá para a gente responder com convicção. Vamos lá. Então, na opção de endereçamento CC, uma cópia de mensagem enviada para um ou mais destinatários, os nomes destes não ficam visíveis. Aqui seria CCO e não CC. O cliente de e-mail Microsoft Outlook, ou seja, o programa de correio eletrônico Microsoft Outlook, possui a opção solicitar confirmação de leitura, que possibilita saber quando a mensagem foi lida pelo destinatário. Veja, realmente existe uma opção para solicitar confirmação de leitura, tá? Então, o que acontece? Você manda um e-mail para alguém e marca essa opção. Quando você marcar essa opção, essa pessoa, quando ela abrir o e-mail, você recebe uma notificação de que essa pessoa abriu o e-mail. Só que isso aqui era um peguinha. Por que peguinha, professor? Porque a ferramenta não é exatamente esse nome, né? Aí, nesse tipo de questão, gente, eu recomendo vocês sempre analisar todos os itens, porque tem gente que chegou aqui e marcou a letra C direto. Não deixa, analisa primeiro as mensagens, tá? Quando você analisar as mensagens, aí você dá uma olhada. Será que é essa aqui mesmo? Será que não é essa, né? Então, eu vou botar aqui só pra gente fazer uma análise, pra gente olhar o porquê que a banca deu esse item como errado. Eu realmente, quando eu analisei a primeira vez, eu falei, rapaz, mas foi estranho, né? Por que que a banca não considerou? Porque eu sei que existe essa ferramenta, mas essa ferramenta realmente é dessa maneira que ele colocou aí? É isso que a gente vai ter que analisar aqui dentro do próprio Outlook, tá? Vamos lá, vamos ver se eu entro aqui dentro do e-mail, deixa eu colocar aqui. Eu não vou conseguir entrar, será? Deixa eu tentar entrar aqui no Outlook, é que hoje a maioria dos programas eles são configurados diretamente na nuvem, né? Então acaba que ele me pede várias informações aqui e eu vou ter que passar para ele, senão ele não vai deixar eu entrar, tá? Vamos botar aqui, senão ele não vai deixar eu entrar aqui no meu e-mail, pelo Outlook. Deixa eu ver se eu coloco minhas configurações aqui. Vou fazer assim, gente, porque senão a gente vai demorar muito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar esse item aí para vocês no próximo bloco, porque quando eu der uma parada eu abro o Outlook e mostro para vocês. Mas o nome da ferramenta não é solicitar confirmação de leitura, tá? Não é solicitar. Por isso que a questão ele deu como errado. Mas se você olhar a errada, a letra D, olha o que a letra D fala. O protocolo IMAP permite que mensagens armazenadas em um servidor de correio eletrônico sejam acessadas a partir de qualquer máquina. Por que que o IMAP acessa de qualquer máquina? Porque o IMAP ele não apaga, né? A mensagem fica no seu servidor, ó, mandei para tu. Você acessa de casa e a mensagem continua lá. Você acessa do celular, a mensagem está lá. Você acessa do trabalho,
a mensagem está lá. Então a letra D está certa. Então o que ele quer aqui é o seguinte: ele quer, acerca do uso de correio eletrônico, é correto afirmar que a letra D é a correta. A letra D ficou errada por causa desse solicitar confirmação de leitura, que depois eu vou mostrar para vocês no próximo bloco, para não parar aqui, porque ali vai demorar um pouco para configurar o programa, tá bom? Vamos lá. 3. O correio eletrônico é um método que permite compor, enviar e receber mensagens assíncronas através de sistemas eletrônicos de comunicação. Acerca de correio eletrônico, é incorreto afirmar o quê? Veja, assíncrono, o que quer dizer comunicação assíncrona? Ele fala que o correio eletrônico é uma forma de comunicação assíncrona. Quando eu envio um e-mail para você, o e-mail não vai direto para você. O e-mail vai para o seu servidor. E o dia que você quiser receber essa mensagem, você se conecta ao servidor e lê essa mensagem. Então você não está em sincronismo comigo. Você não está em sincronismo comigo. Eu não preciso que você esteja com o computador ligado para eu te enviar um e-mail. Diferente, por exemplo, de um bate-papo. Um bate-papo, por exemplo, na internet, a gente tem que estar conectado ao mesmo tempo. Como, por exemplo, VoIP, telefonia pela internet. A gente tem que estar ligado ao computador ao mesmo tempo, senão a gente não fala pelo VoIP, pela internet, pelo telefone via internet. A gente tem que estar em sincronismo. Nesse caso do VoIP, como a gente tem que estar com o computador ligado ao mesmo tempo, a gente chama isso de comunicação síncrona. Agora, no caso do correio eletrônico, se eu enviar um e-mail para você, você pode ler amanhã, você pode ler depois, você pode ler qualquer horário que você quiser, porque a gente não está em sincronismo. Eu envio um e-mail para o seu servidor. Então é isso que quer dizer assíncrona, tá bom? Então vamos lá para o item, vamos para os itens a analisar de correio eletrônico. Um servidor de e-mail é uma máquina que envia, recebe e armazena e-mails para os usuários, correto? O servidor de e-mail, ó, aqui está o servidor, você quando tem uma conta de correio eletrônico tem um servidor, e quando você envia, passa por esse servidor para ele enviar para os outros servidores. Né? Ó, eu envio um e-mail por SMTP, o meu servidor envia para o seu servidor, né? O seu servidor, ó, o meu servidor envia por SMTP para o seu servidor. E aí amanhã você fala, eu quero ler o e-mail, aí você se comunica com o seu servidor para receber o e-mail. Então o servidor armazena? Sim. Ele recebe? Sim. Ele envia? Sim. Então está correto. Beleza? Para o funcionamento de um serviço de correio eletrônico, são necessários cliente e servidor, ok? A função do cliente de e-mail é o acesso do usuário às mensagens. E o servidor tem a função de envio, recebimento e manutenção das mensagens. Correto também. Lembrando, ele quer o errado lá, ele quer o incorreto. O POP3 é o protocolo responsável pela transmissão de correio eletrônico pela internet, portanto ele roda na porta TCP/25. Vamos lá. O POP3, ele é responsável pelo recebimento de e-mail, tá? Não é pela transmissão. Transmissão seria envio. Aqui não seria o POP3, aqui seria o SMTP. A resposta já da questão é essa que está errada. E a porta 25 realmente é do SMTP. Você vai anotar aqui para mim as principais portas que podem cair na prova. O HTTP, que é acesso à página, é a porta 80, tá? O SMTP, que é para envio de e-mail, a porta é 25, que é uma porta internacional. No Brasil, a porta mudou, agora é 587, tá? Isso aqui é Brasil e aqui é internacional, né? Internacional, ou seja, ainda funciona. Se você botar a porta 25, em alguns programas funcionam. Só que no Brasil a gente adota a porta 587, tá? Então na prova pode cair qualquer uma das duas. Você viu ali que caiu a porta 25. O POP, a porta é 110. O IMAP, a porta é 143. O FTP, que é transferência de arquivo, tem a porta 20 e a porta 21. Então, essas portas podem cair na prova, tá? Não precisa decorar todas, mas essas aqui são importantes de acordo com a MS Concursos, tá bom? Como a gente já viu que caiu nessa questão, pode ser que caia em outras provas aí, tá bom? Então, tira uma foto dessa tela, se quiser anotar no caderno, se quiser dar uma pausa, fica à vontade, eu vou voltar lá para a questão de letra D, vamos ver o item letra D. É possível configurar um software de correio eletrônico para armazenar mensagens de e-mails recebidas automaticamente em outra pasta e até marcá-las como lida. No entanto, a configuração padrão armazena mensagens recebidas na caixa de entrada como não lida, certo? Todo e-mail que você receber vai ficar na caixa de entrada.
e vai ficar como não lida. Mas se você quiser criar uma pasta e colocar uma ação, todo programa de correio eletrônico tem uma opção de configurar ação. Você pode falar assim, ó, os e-mails recebidos por tal destinatário, os e-mails recebidos por Léo Matos, você bota lá no ação, ó, uma ação no Outlook. Os e-mails recebidos por leomatos@gmail.com, joga o e-mail dentro de uma pasta chamada de professor, e se quiser você configurar até como lida, já pode colocar também como lida, se você quiser. Mas não é certo, bota como não lida para você saber que ainda você não leu aquela mensagem, né? Mas você pode. Mas o padrão é que a caixa de entrada armazena os e-mails recebidos. Armazena os e-mails recebidos, tá? Aí você fala, professor, e as outras caixas? Serve para quê? Ó, caixa de entrada, tudo bem. Caixa de saída, que pode ser um pega. Aí você fala, por que, professor, a caixa de saída pode ser um pega? Porque a caixa de saída armazena e-mails enviados. Só que não são e-mails enviados 100%. São e-mails enviados que estão em processo de envio, tá? Eu vou até botar assim, eu vou até tirar esse enviados e vou colocar em processo de envio, tá? Vou botar assim que fica mais correto. E armazena e-mails em processo de envio. Aí você fala, como assim? Porque quando o e-mail é enviado realmente, gente, ele não fica na pasta caixa de saída. Ele fica na pasta itens enviados, tá? Itens enviados. Quando o e-mail realmente foi enviado, 100%, ele fica na pasta itens enviados. Na caixa de saída não fica o e-mail enviado, ele fica o e-mail que está em processo de envio. Então funciona assim, ó. Eu digitei o e-mail, enviei, pum, aí vai para a caixa de saída. Aí fica lá, enviando, carregando, aí depois vai para itens enviados. Ou seja, e não fica mais na caixa de saída, tá? O e-mail que eu enviei vai para a caixa de saída, fica aqui, ó, enviando, aí depois ele vem para a pasta itens enviados e sai da caixa de saída. Só fica na caixa de saída, gente, o e-mail que, por algum motivo, na hora que ele estava sendo enviado, ele deu um erro. Pode ser um problema de comunicação ali no servidor, alguma coisa, aí ele ficou na caixa de saída para eu saber que aquele e-mail ainda não foi enviado, né? Então amanhã eu falo, fulano, eu te enviei um e-mail. Aí o fulano, pô, não chegou não, Léo. Aí eu falo, então deu algum problema, calma aí. Aí eu abro a caixa de saída, olho e falo, ixi, o e-mail tá aqui, ó, deu um problema, vou reenviar. E reenvio, aí ele envia e aí ele sai da caixa de saída. A caixa de saída serve para isso, tá bom? Vamos voltar lá. Agora, toma cuidado para não errar também uma pasta chamada de rascunho. Essa pasta rascunho serve para armazenar e-mails inacabados. Como assim, professor? Você está digitando um e-mail e aí você fala, vou digitar depois, vou terminar depois. Aí você salva no rascunho, que aí amanhã você continua digitando o e-mail e depois você envia. Tudo bem? Então rascunho é e-mails inacabados, ou até mesmo você está digitando um e-mail, acaba a energia ou fecha o programa, o e-mail fica na pasta rascunhos, que são os e-mails inacabados ainda, tá bom? Vamos lá, questão número 4. Um navegador de rede, navegador web, navegador da internet ou simplesmente navegador é um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTMLs. Então ele está falando que o navegador acessa páginas HTMLs hospedadas em um servidor de rede. Então é isso aqui que ele está falando. Aqui está o servidor, que a gente chama de servidor web, e dentro desse servidor você vai encontrar as páginas HTML, que são as páginas que você acessa na internet. Usando o que para você acessar aquelas páginas? O navegador, o browser, o browser. Beleza? Aí ele fala, dentre os principais navegadores temos o Google Chrome, o Firefox e o Edge da Microsoft, que substitui o antigo Internet Explorer. Uma característica comum desses softwares é apresentar um histórico de sites navegados ao longo do tempo. O histórico é o endereço do site visitado. Toda vez que você visita um site, o endereço desse site fica no histórico. Qual recurso do Google Chrome pode ser ativado para que outros usuários não vejam o histórico de acessos e a navegação seja realizada com privacidade? A resposta é chamada aqui de guia anônima,
tá? Navegação anônima, letra B. Agora eu queria que vocês marcassem o seguinte, ó, no seu resumo aí, o histórico apresenta o quê? Os endereços do site visitados, endereços dos sites visitados, tá? O temporário, se cair na prova, os temporários, que também pode ser chamado na prova de cache de internet, ele armazena o quê? Ele armazena os arquivos da página visitada, os arquivos das páginas visitadas. Então, o histórico é só o endereço, mas os arquivos das páginas, as imagens, os textos, a página em si, HTML, das páginas visitadas, ficam na pasta temporária. Então, só para você ter uma noção do que eu estou falando. Veja, se eu visitar uma página, o endereço da página, lá, o http, vai ficar no histórico. Então, se alguém abrir o meu histórico, vai estar lá o endereço da página visitada. Agora, a página em si mesmo, os arquivos HTML, que a página é um arquivo HTML, com as imagens, com o vídeo que eu estava assistindo, a imagem, fica na pasta temporária do meu computador. No meu computador tem uma pasta temporária. Se alguém abrir, vai estar lá os arquivos da página que eu visitei. Agora, a pergunta é, para que existe esse cache de internet, esses temporários? Para que quando eu visitar esse site de novo, ele não tenha que baixar de novo. E aí ele não baixando de novo é mais rápido a segunda vez, a terceira vez que eu acesso o site. Então o objetivo dos temporários é fazer o quê? Com que a página seja carregada mais rápido, tá? Melhora a eficiência na abertura da página. Então quando você quiser fazer o teste é só você visitar um site que você nunca visitou, você vai ver. Quando você visita a primeira vez, ele demora um pouquinho, mas na segunda já é mais rápido, por causa do cache de internet. Então, quando falar assim na prova, ao limpar o cache de internet, o acesso à página vai ser mais rápido. Não. Ao limpar o cache de internet, o acesso à página vai ser mais lento, porque ele vai ter que apagar tudo para limpar. E aí vai ter que baixar tudo de novo na hora que visitar o site, tá? E além dos históricos temporários, eu quero que vocês também lembrem dos cookies. Os cookies, primeira coisa, são arquivos TXT, então são arquivos de texto. E qual é o objetivo do cookie? Ele armazena informações sobre a visita ao site. Informações sobre o visitante de um site. Para quê? O objetivo dele é saber as preferências do usuário. Saber as preferências do usuário. Como assim, professor? Você visita o YouTube e aí você digita lá, vídeo de matemática, pesquisa vídeo de matemática. O YouTube vai armazenar no seu computador um arquivo de texto, um cookie. Vai armazenar no seu HD. E lá ele vai botar informações sobre essa sua visita. Quando você visitar o YouTube de novo, ele vai entrar no seu computador, pegar esse arquivo de texto, olhar quais são as suas preferências e vai começar a trabalhar de acordo com as suas preferências. Ele vai colocar os últimos vídeos que você assistiu, vai colocar vídeos que você gosta. Se você pesquisou matemática, ele vai colocar alguns vídeos de matemática recomendado ou vídeos de concurso ou algo do tipo, porque ele já sabe as suas preferências por causa da primeira visita. Então os cookies servem para isso, para saber as preferências e assim ele armazena informações sobre os visitantes. Isso tudo armazenado em computadores públicos, biblioteca, lan house, cybercafé, não é muito legal permanecer isso no computador que você usou, porque quem sentar lá vai saber o que você visitou e pode traçar um perfil da sua pessoa. Então não é legal. Por isso que todo navegador de internet, desses que são cobrados na prova, eles têm uma ferramenta que evita que essas informações, que esses registros permaneçam no computador. Então, como é que essa ferramenta faz isso? Ela apaga, né? Então, essas ferramentas, elas apagam o histórico, os temporários e os cookies quando você fechar. Então, como é que funciona? Você abre o navegador de internet,
Então, vou abrir aqui, por exemplo, o Edge da Microsoft. E quando você for visitar a página, você não visita a página diretamente. Você abre a janela anônima, como ele falou lá na questão. Só que aqui no Edge, a gente chama ele de Microsoft in Private, né? Navegação em Private. Ó, a navegação em Private é uma janela extra. O que eu visitar aqui, quando eu fechar, ele apaga. Ele apaga o histórico, ele apaga os temporários e ele apaga os cookies também. Apaga senha se tiver salva, informações de formulário. Ele apaga tudo que pode comprometer a sua privacidade. Aí você tem que lembrar que no Google Chrome, ó, no Google Chrome tem um nome, que é navegação anônima. O nome da ferramenta é navegação anônima. Ele pode citar na hora da prova. Navegação anônima. No Edge da Microsoft, que foi esse que a gente acabou de abrir, ele é chamado de navegação em private. Navegação em private. Então ele pode usar esse nome na hora da prova. E no Firefox, que é outro navegador de internet, você pode ter na prova o nome navegação privativa. Navegação privativa. Tá? Ele pode colocar esse nome na hora da prova. E o atalho também pode cair. Aqui é Ctrl Shift N. Antigamente no Edge era diferente, mas agora é Ctrl Shift N também, então fica bom para a gente lembrar. N de navegação anônima, N de nônima, N de navegação anônima, nônima, para você lembrar. E no Firefox é Ctrl Shift P, P de privativa. E N de quê? Nônima. Ctrl Shift P. Então estão essas teclas aí, caso a banca queira explorar. A MS Concurso não vejo ela muito cobrar muitos atalhos, mas tá aí, caso você queira, né, lembrar desses atalhos na hora da prova. Então vamos voltar aqui na questão. Se quiser pausar aí para anotar, fica à vontade. Eu vou voltar na questão. E aqui a resposta realmente era guia anônima, tá bom? Vamos lá. Vamos finalizar esse bloco, daqui a pouco a gente volta.